Bom dia aos colegas secretários, bom dia aos servidores da Secretaria de Economia, bom dia aos vereadores presentes, os vereadores Luciano Marinho, vereador Ciderlane, líder do governo. Aproveito aqui também para dar um bom dia ao José Vieira, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, ao Sérgio Cabral, presidente do CRES, a Renata Fonseca, do SEBRAE, Edson Pina, presidente da ASFIM, Associação dos Fiscais do município de Maceió, Hugo Damaso, presidente da ADEME, o Pedro Coelho, Ritz, Lagoa da Anta, que nos recebe aqui hoje. Muito obrigado, Pedro. E o Márcio Coelho, também do Ritz. Obrigado, Márcio. Bom, pessoal, muito se fala dos investimentos públicos que acontecem em Maceió, mas a gente tem uma história antes desses investimentos acontecerem. Esses investimentos são tão importantes para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Aconteceram porque antes disso a gente teve clareza e direcionamento da onde a gente queria chegar. Mais do que isso, mais do que clareza, a gente teve na figura do nosso prefeito JHC, clareza e coragem para fazer a coisa certa. Porque não adianta ter clareza e não ter a coragem, de fato, de fazer aquilo que importa para reestruturar as finanças do município. Então a gente vai fazer uma apresentação aqui para a gente conseguir não perder o foco e não perder a linha de raciocínio, onde a gente mostra da onde a gente veio e aonde a gente chegou e no que isso culminou para as finanças do município. Por gentileza. Então o que é o investimento público? O investimento público é despesa para fins produtivos feita pelo Estado que gera bem-estar à população e melhora o ambiente de negócios. Então, o investimento público é aquilo que a gente chama de obra, é uma nova praça, é uma ponte, é um asfalto novo, é aquilo que a gente vê aos montes em Maceió, como o programa Mais Asfalto, o Renasce Salgadinho, agora a gente vai ver a nossa reestruturação de mercados e por aí vai. Além disso, a compra de material permanente por parte do município, a construção de escolas, equipamentos públicos, novos postos de saúde, aquilo que o município vem fazendo e ainda vai fazer. Pode passar mais um, por gentileza? Então, o trabalho e capital, investimento, infraestrutura promove a geração de empregos e aumenta os insumos privados. Então, a gente fala para o meio produtivo de que é importante que o município faça do seu orçamento, parte dele, investimento público, porque ele ajuda também o setor privado. Além disso, a gente também tem, obviamente, o foco em estabelecer em Maceió um ambiente de negócio, conversando sempre com o meio produtivo, conversamos aqui sempre com o CRES, com o CRC, não à toa, Maceió no ano de 2021 foi considerado pelo Ministério da Economia a capital mais ágil do Brasil para se abrir um negócio. Pode passar mais um, por gentileza. Então a gente tem produtividade em alta, a gente tem com isso o crescimento de salários, a diminuição de preços num cenário mais competitivo, aumento de lucro e o crescimento econômico e, de fato, o bem-estar social, que é aquilo que é o nosso foco. Mais um, por gentileza. Então, vamos entender aonde é que Maceió estava investimento público quando a gente chega à gestão. Em 2017, Maceió era o 25º em investimento público quando a gente relaciona com a receita corrente líquida. Passa mais um. Em 2018, Maceió é o último lugar em investimento público, quando a gente analisa de acordo com a receita corrente líquida. Mais um. Em 2019, permanece em último. E em 2020, mais um slide, antepenúltimo. Então, Maceió de 2017 a 2020 ou variou de último, penúltimo ou antepenúltimo, sempre nas últimas posições. Isso é falta de foco, falta de direcionamento do investimento público para onde ele deve ir. Então, o que a gente encontra quando a gente chega? Só no ano passado, a gente já fez, entre ano passado e esse ano, mais de quase 80 milhões de pagamento de despesa de exercícios anteriores, aquilo que são de competência de gestões anteriores. Um déficit mensal, quando chegamos, de 25 milhões ao mês, somente na conta do Tesouro. Progressões em atraso, que a gente já implantou os servidores, que já montam, na atual data, em 77 milhões de reais. Restos a pagar em atraso, que já fizemos pagamento em 40 milhões de reais. Incapacidade de investimento público e dívida previdenciária, que a gente vem descobrindo aos montes todo dia e que já montam 130 milhões de reais. Dívidas previdenciárias deixadas por gestões passadas, do qual ou a gente está parcelando ou a gente já está pagando, tá? Adiante. O que a gente fez quando
A gente tinha esse cenário. Então, quais as medidas adotadas pela gestão do prefeito JHC? A gente fez um pacote de ajuste fiscal, e aí a gente vem, renegocia os contratos, arruma a casa, redireciona o orçamento para o investimento público, a folha de pagamento, que já não vinha sendo paga dentro do mês, o 13º do servidor, volta para dentro do mês, o servidor, inclusive o servidor comissionado, que também é servidor público, a valorização do servidor, a gente implementa progressões, só na educação foram 5 progressões implantadas, os demais servidores foram 4, só para a gente ter uma noção, em 2 anos, a obrigação do prefeito de implantar essas progressões eram somente 2, então já implantamos 4 na educação, 5 na educação, 4 nos demais, e vamos implantar mais 1 na educação esse ano, 6. Então o prefeito está muito além das obrigações dele, está cumprindo as obrigações do passado. E a gente sai de uma Capag C para uma Capag A, e o orçamento, de fato, ele passa a ser utilizado não somente como uma peça fictícia que entregamos à Câmara, mas também como uma peça de gestão, guiando aí todo o orçamento público, para onde vai os recursos, maximizando isso, para que a gente possa, de fato, arrumar um espaço no orçamento público e fazer, de fato, investimento. Então, o pacote de ajuste fiscal ali foram 11 decretos, dentre eles, vedação de novas despesas, redução do custeio de 30%, levantamento da DEA, diagnóstico tributário, levantamento de raízes a pagar e reestimativa da arrecadação naquele período. Mais um, por favor. Então, só para a gente entender a composição do gasto público em Maceió, quando a gente olha aquele verdinho claro em cima, é o investimento público, 1,58, 1,87, passa para 4,87 em 20, chega a 6,6 em 2021, mas se vocês analisarem, há uma redução do custeio. É aqui que a gente encontra espaço para investimento. Não é a redução do gasto com o pessoal, por exemplo, que existe o crescimento vegetativo e natural, onde a maioria da nossa folha, mais de 95%, é composta de servidor com cargo efetivo, servidor concursado. Então a gente encontra espaço para investimento, é realmente maximizando o custeio nosso. Então, pela primeira vez, o Maceió fica com um custeio abaixo de 40%. Mais um slide, por favor. Então, aquele cenário de Maceió, no penúltimo lugar, mais um slide, por favor. Mais um, por favor. Em último, em 2018, mais um slide, por favor. Mais um slide, por favor. Em último, novamente em 2019, mais um slide, por favor. Mais um slide, por favor. Em antepenúltimo, em 2020, mais um slide, por favor. Resulta em 12º já, o primeiro ano de gestão. Então, o foco era, de fato, maximizar o orçamento, reduzir o custeio, eficiência da máquina pública, para a gente alcançar aqueles 178 milhões de investimento. Vale reforçar, esse é o maior investimento histórico em Maceió. Maceió nunca investiu 178 milhões de reais dentro de um só ano de gestão. Mais um slide, por favor. Então, só para a gente entender, daqueles 178 milhões, 37 milhões foi recurso próprio. Em 2020 foi apenas 12. Esse ano a gente já executou, até a data que eu falo, 83,6 milhões de orçamento público com recurso próprio. Então a meta, se a gente fez 178 ano passado, a gente tem uma meta muito clara lá dentro da Secretaria de Economia, que é chegar aos 200 milhões de investimentos nesse ano. E ano que vem a gente promete mais com os recursos que a gente está liberando aí junto à Câmara, inclusive. Mais um slide, por favor. Então a gente que tinha uma Capag, a Capag, que é a capacidade de investimento do Tesouro Nacional, que mede a nossa capacidade de se endividar de forma saudável e mostra a saúde fiscal do município, que era C em 2020, passamos para B em 2021 e hoje temos a nota máxima, somos Capag A, e a gente correu atrás desse resultado, foi planejado, nada disso aqui aconteceu por acaso, recorde de investimento, primeira vez que o município tem Capag A, maior investimento em relação ao percentual da receita corrente líquida, da gente sair das última posição em investimento entre as capitais, para 12º em 2021, tudo isso foi um trabalho planejado, fazendo conta, com responsabilidade, um trabalho aqui que a gente anota, que não é só de clareza, mas de convicção, mas é também de coragem,
porque quando você faz um ajuste fiscal, você tem que ser duro, e o prefeito, em hora nenhuma, ele balançou. Ele teve muita clareza e muita firmeza e coragem para a gente chegar onde chegou. Então, da onde Maceió veio, para onde Maceió está e para onde Maceió vai. A gente pensa que Maceió deve estar ali entre as 5 capitais que mais investem. Essa é a nossa meta, e o setor produtivo pode contar com a gente. Porque quando a gente investe, o investimento público, o recurso público, quando ele é aplicado, ele tem um efeito positivo sobre a economia. Mas o investimento público, aquele principalmente em infraestrutura, esse efeito multiplicador ele é maior, ele podendo chegar a 3, ou seja, cada R$1 que eu aplico pode chegar a R$3. Depende, obviamente, do investimento e da estrutura de capital que eu tenho na cidade. Mas a gente está focado em manter esse investimento, em manter esse recurso em alta, em manter nosso orçamento bem planejado. Não é à toa que em agosto ou setembro desse ano a gente ainda tem menos de 4% do orçamento remanejado, isso é fruto de um orçamento bem planejado e que a gente vai continuar planejando bem. Chegamos aqui, o limite de remanejamento era 25%, na nossa primeira lua foi com 15% e a gente vai mandar a próxima lua com apenas 10% para a gente remanejar. Isso é sinal do nosso compromisso da gestão com o orçamento público, com o bom uso dos recursos públicos e com direcionamento, foco para dar eficiência ao gasto público, para fazer nossa cidade crescer cada vez mais. Obrigado a todos. Eu vou deixar o Lívio agora aqui na apresentação. Agora vem a cereja do bolo, né, Lívio? Bom dia a todos. Sou Lívio, secretário de Infraestrutura. Vim aqui explanar, aproveitar aí a competência do nosso secretário, que falou aí o quanto que Maceió progrediu em relação aos números, e isso faz com que a gente consiga obter investimento em infraestrutura, né? Foi através dessa competência, desses melhoramentos nos números, que a gente conseguiu atrair investimentos para empréstimos, como, por exemplo, construção do novo mercado da produção, por exemplo, uma obra que a gente está almejando aí para a eliminação total das línguas sujas e proteção das encostas. Nós vamos falar aqui mais detalhadamente das obras que a gente está chamando de Programa Maceió Praias Belas, que seria a eliminação, né, da remoção total das línguas sujas. Pode passar. Bom, isso aí é um retrato vergonhoso que a gente passa aí há muito tempo em Maceió, né, que são as línguas sujas. Na verdade, isso aí são dutos que estão indo à praia e que deveria ser apenas de águas pluviais, águas de chuvas. No entanto, né, nós temos aí muito ligação clandestina, que está poluindo, tem um aspecto visual muito feio, né? E também, ambientalmente falando, a gente fica lamentando porque contamina nossas praias, né? Então, diante disso, o prefeito, que diuturnamente nos cobra, né, prefeito, para a eliminação dessas línguas sujas, a gente obteve uma linha de crédito e estamos em fase final de projeto para que a gente não possa mais ver isso nas praias de Maceió. Vai passar. Bom, o estudo preliminar, a gente fez a vídeo monitoramento, né? Pegamos as galerias aí existentes aqui em Maceió e a gente vê, ó, nessa galeria aqui a gente vê a degradação porque se utilizava cimento CP2 quando deveria se utilizar o cimento RS resistente à maresia e a esgoto. Então, boa parte do que vocês estão vendo é proveniente dos esgotos que estão jogados aí nas galerias. Aqui embaixo vocês estão vendo aí um flagrante de uma ligação clandestina, né? E ali o assoreamento provocado por detritos que contaminam a galeria. Pode passar. Bom, quais os objetivos gerais dessa obra nossa? Coletar a destinação adequada das áreas de drenagem, né, que estão contaminadas com esgoto e poluição difusa, recuperar sua estrutura e desobstruir as galerias de drenagem que deságua nas praias de Pajuçara, Ponta Verde e Atiuca, ampliando a vida útil e melhorando as condições de escoamento das águas de chuvas. Pode passar. Bom,
aqui o objetivo mais específico, né? Como seria isso? Olha, nós vamos implantar um coletor interceptor ao longo de toda a orla, desde a Avenida João Davino até a antiga Atlatica, onde tem ali uns tanques de combustíveis ali perto do porto. Capaz de escoar vazões de tempo seco, né? Mais o first fall, que é a primeira chuva, e 20% da somatória dessas vazões. O que é isso aqui? Isso aqui é justamente onde deságua. A gente não vai mais deixar desaguar nos outros pontos de língua suja. Nós vamos captar, levar uma galeria, 1,5 por 1,5 média, e jogar um emissário submarino que será implantado ali perto do porto, né? Então nós vamos interligar todas as galerias de drenagem, que chegam às praias justamente para essa galeria, que é o coletor interceptor, implantar a estação elevatória de drenagem na antiga Atlatica para recalcar a vazão do emissário submarino de drenagem. Essa implantação é justamente, nós vamos jogar isso aí, nós vamos destinar essa água para o mar, não mais para as praias, mas será feito a mar adentro 1 quilômetro de duto, né, de 1 metro de diâmetro, e ele irá realmente dessa vez não mais com esgoto, e sim com águas pluviais, águas de chuvas, né? Porque durante o processo lá de recuperação das galerias, tem a parte de tamponamento, né? Nós vamos ver mais adiante. Porque a obra que nós iremos fazer de restauração das galerias já dá tamponamento e elimina os esgotos, entendeu? Pode passar. Ó, específico, recuperar a estrutura das galerias, que é o que a gente falou, né? Destrutivo, proporcionando maior vida útil ao sistema. Desassorear as galerias, vocês viram asfalto, o tanto que tem galeria assoreada. Isso causa inundação lá nos bairros de Jatiuca e outros bairros por conta dessas galerias. Tamponar as ligações clandestinas de esgoto, né? Que para isso a gente também tem um método de vídeo monitoramento, que inclusive já está sendo feito. E esses 2 métodos não destrutivos, MND, CIP e PAD, é como se fosse assim, a gente vai inflar, é uma tecnologia alemã. A gente coloca lá o material que ele é inflado e ele, ao inflar, ele cobre as paredes internas das galerias e acaba proporcionando o tamponamento, né? E aí a gente vai colocar no contrato que o executor das obras ficará responsável pela operação e manutenção do sistema por 12 meses até o final das construções. Aí após isso, a prefeitura vai dando manutenção. Vai passar. Bom, isso aí é o mapa geral que tem aqui de Maceió, né? Ficou um pouco pequeno ali, mas dá para ver o quanto que tem de galeria, dutos, em Maceió inteiro, mas isso aqui é mais para vocês verem onde é que vai ficar o emissário, o novo emissário submarino, que é ali perto do porto, né? Na antiga Atlântica. Pode passar. Bom, o coletor principal, que a gente chama aqui de interceptor, ele é uma seção 1,5 por 1,5, ele terá 6,4 km de extensão, que vai pegar ali da João Davino até Atlântica, margeando toda a orla, né? Ele será paralelo ao calçadão, a laje superior dele ficará no mesmo plano do calçadão, então vai ganhar 1,5 metro de área ali que pode usar para ciclovia, para passeio. Então nós vamos adotar isso para poder até melhorar o calçadão. Promovendo desvio necessário de interferências existentes, barracas para instalações. A gente também está com esse cuidado, esse projeto está sendo concluído agora em outubro, justamente porque teve algumas alterações por conta das barracas. As aduelas serão produzidas com cimento pote RS, justamente esse RS é resistente ao sulfato, justamente por causa, para evitar desgaste com esgoto, né? E com estrutura resistente à erosão costeira, né? Que a gente vai usar produtos químicos na ferragem para evitar a erosão com a maresia. Todas as galerias de drenagem serão interligadas ao coletor e com a implantação do coletor, a calçada terá sua largura ampliada em 1,5 metro, que é o que eu falei aqui. Pode passar. Bom, isso aqui é a seção de como ficará. Esse aqui é o coletor interceptor. Ele tem 1,5 metro por 1,5 metro e essa seção pode variar de acordo com o relevo onde ele estiver passando. Então, isso aqui é uma seção tipo, né?
como se vê, a laje superior dele ficará no mesmo nível da calçada. A gente vai ganhar 1,5 m de área que a gente pode utilizar para passeio, ciclovia, enfim, para outra coisa que a gente possa urbanizar. Terá feito ali também um muro de pedra, né, para evitar erosão, e esse concreto ele vai ser penetrado de modo que não tenha mais erosão por solapamento, né, porque a maré, geralmente ela começa a erodir porque ela pega água por baixo. Então a gente está tendo essa preocupação. Pode passar. Bom, isso aqui é aquilo que eu falei, né? A estação elevatória ela vai pegar as águas num tempo seco e até 20% a mais quando vier a parte de chuva. Serão instaladas 3 conjuntos de eletrobombas que funcionarão simultaneamente, né? Serão 2 bombas funcionando simultaneamente e uma terceira reserva automática, né? À medida que uma danificar, a outra já opera, porque isso não acontece atualmente, né? Nas atuais, de modo que sempre esteja a vazão contínua para desagüe. A estrutura de recepção de afluente contará com um sistema de gradeamento, né? Justamente para evitar aquele lixo, copo plástico, garrafa plástica, né? Para não danificar a bomba. E também contenção de detritos na caixa de areia, né? Porque por sedimentação essa areia vai cair e também não vai danificar a engrenagem da bomba. Garantindo que não vá sedimentos e que chegue ao emissário submarino de drenagem. Pode passar. Bom, esse emissário submarino, ele será construído com um tubo PAD de diâmetro de 1 metro, né, 1000 milímetros. Será soldado por eletrofusão. Essa é uma tecnologia para garantir que a completa estanqueidade. A estanqueidade seria evitar o vazamento, né? Então, ele tem que ser uma estrutura estanque, que evite o vazamento para não ter algum risco de contaminar o mar. Então, isso aí é uma tecnologia bem avançada, que inclusive está sendo utilizada aqui na obra do Renato Salgadinho. A porção final do emissário constará de estrutura difusora, construída com a finalidade de dispersar efluente na grande massa d'água do oceano. Ou seja, essa estrutura difusora, ela não concentra só o líquido em um local só, ela é dispersa justamente para que fique um percentual bem menor em relação ao recebimento da água do mar. Pode passar. Bom, isso aí mostrando mais próximo, né, onde ficará o emissário. Pode passar. Pode passar, isso aí. Bom, isso aí é a parte financeira, né? Como se vê, são 200 milhões de investimentos, sendo 190 para a execução da obra, 9 milhões para o gerenciamento, supervisão e fiscalização, né? Nós vamos contratar uma equipe de engenharia para fiscalizar e prestar consultoria, e 1 milhão para gerenciamento, auditoria do financiamento. Isso tudo é exigência do banco, né? Eles exigem que seja contratado dessa maneira. Então dá um total de 200 milhões e com financiamento do BRB, né? Graças à aprovação da lei autorizativa, estou vendo aqui alguns vereadores que lutaram bastante para que isso acontecesse. Bom, pessoal, era isso, eu expliquei de um modo geral. Essa obra é de suma importância, né? É um sonho do prefeito e nós vamos fazer acontecer. O projeto vai estar pronto no mês que vem. Opa! Já vamos, prefeito, colocar de imediato, né, a licitação para que a obra comece em abril do ano que vem. Ok? Agora com a palavra a Gardene, ela vai vir aqui falar agora sobre o novo mercado da produção, que também faz parte de uma linha de crédito que a gente conseguiu, que é a do Banco Gardene. Bom dia a todos. Eu queria ficar escondidinha ali, que eu fico com vergonha, mas tudo bem. É o vídeo, por favor. Enquanto a gente vê o vídeo, a gente fala um pouquinho do mercado. Vou ficar aqui escondidinha. Olha só. Esse vídeo que a gente vai ver é do mercado da produção, o novo mercado da produção. Há um enfrentamento fantástico do prefeito, onde outros não tiveram o mesmo. Porque estamos sempre reformando aqui, melhorando aqui, acolá,
mas de fato é um projeto transformador. E eu lhe digo com muita propriedade, como urbanista, como arquiteta, como ex-diretora de planejamento, que já trabalhei muito naquela área. Então, esse é um desafio que o prefeito, antes mesmo de ser prefeito, quis. Dizer, olha, eu quero transformar o mercado, eu não quero reformar. Eu quero uma coisa nova, eu quero uma coisa importante. Mas sabe por que ele fez isso? A gente pensa o mercado como um equipamento público, né, da engenharia, mas não é não. Lá fora ele está dizendo que o mais importante que ele fez na gestão até hoje foi tratar as pessoas, tirar da invisibilidade. É isso que ele está fazendo. Eu estou nervosa, estou aqui sem ar já. E é isso que ele está fazendo. E sabe por quê? Porque esse mercado, ele vai ser bom para o abastecimento, mas a gente trabalhou num sentido muito mais amplo, porque a gente vai transformar o mercado num espaço para a cultura e para o turismo também, o que é em todos os estados e o que é em todas as capitais. Então, além do abastecimento, que vai melhorar muito mais, a gente vai ter a possibilidade de trazer a cultura, ou seja, trazer não, valorizar, porque aquele espaço é um espaço cultural. E como restauradora, posso lhe dizer que aquela área é uma área que sempre foi comércio, sempre foi um local de troca. A cidade começou por ali, naquele caminho da levada. O primeiro mercado foi ali, continuou sendo ali. E algumas pessoas disseram, por que a gente não pode fazer um mercado em outro lugar? O enfrentamento foi esse, não foi, prefeito? Enquanto alguns disseram, não, é mais barato, inclusive, ser em outro lugar. Mas o prefeito disse, não, aquele local é um local importante. As pessoas estão esquecidas. E quando a gente faz o mercado, para quem assim, não lida muito com questões urbanas, quando a gente faz uma transformação num elemento como aquele, um equipamento público, ele é um elemento transformador de todo o seu entorno. E, digo mais, quando a gente fez esse projeto, a gente fez esse projeto com todas as secretarias. Então, a gente está envolvendo as SEMAS, porque lá dentro vai ter um CRAS, que vai cuidar das pessoas que trabalham lá. Lá vai ter creche também, que vai cuidar das crianças, dos permissionários. A gente vai ter espaço para as associações, então, ele está valorizando também as associações. Então, além do espaço de abastecimento que vai ser administrado e controlado corretamente, com caminhões com a capacidade de carga adequada, com uma condição melhor de drenagem, porque para quem frequenta o mercado, sabe que o mercado tem um problema de drenagem terrível, porque, né, ele afundou aquela área ali. Então, mesmo dentro desse enfrentamento, o projeto prevê já um mercado elevado, onde ele vai captar essas águas e transformar. Então, é um projeto que a gente vê, que é um projeto que a gente chama de projeto verde. Então, vai trabalhar com energia solar, com a captação de água pluvial e o reuso dela, com a acomodação do lixo de maneira correta, enfim, com todas as possibilidades que um prédio verde pode ter. Aí a gente pode passar um pouquinho, enquanto a gente vai vendo. Eu sou apaixonada por esse projeto, prefeito. Ele sabe disso. Então, assim, quando a gente vê uma estrutura toda metálica, vai ser construída em módulos. Aí você diz, como é que vai ser essa logística? Poxa, tem tanta gente lá no mercado, como é que eu tiro as pessoas para colocar? Não, a gente vai construir por módulos. Se você vê aquela estrutura azul, são módulos 18 por 18, que a gente vai construindo e trazendo as pessoas. Constrói mais um pouquinho e vai trazendo as pessoas. Então, o projeto foi pensado de uma forma fantástica, até na sua implantação. Então, o cuidado com as pessoas continua. Aí em cima a gente consegue ver o tipo de telhado com placas solares, né? Aí a parte do terminal intermodal, onde a gente consegue ter a conexão também com o terminal de VLT lá no mercado de artesanato. É por isso que é um terminal intermodal. Então você vai ter a bicicleta, o carro, o ônibus, tudo muito junto para que todo mundo tenha acesso. Ele vai ser em 2 níveis, todo padronizado. Aí a gente tem um pouco de como seria a área de bares e lanchonetes também, todos eles no primeiro andar, com vista para a lagoa, nossa lagoa belíssima, não é? Então, olha só, toda uma área ali que você pode ter
eventos culturais, apresentações. Aqui é a parte de trás do mercado, aqui essa parte do lado direito é toda a área administrativa e social, onde vai ficar toda a parte de administração e a organização com todos os funcionários. Ele tem mais ou menos 2.000 usuários, né? Quem comercializa lá, permissionários, perdão. E a gente está ampliando para 3.500. Então, a gente vai trabalhar não só o lote do mercado, mas o entorno dele. Então, vocês viram recentemente que a gente fez uns voos de drone, a gente está fazendo um mapeamento correto para não deixar ninguém de fora. O prefeito não quer deixar, ele disse perfeitamente para a gente: eu quero que as pessoas tenham oportunidade, tenham uma organização melhor da vida e possa ser incluído dentro desse projeto. Então, você vê áreas de estacionamento, que vai ter estacionamento livre e estacionamento pago, também por uma questão de sustentabilidade. A gente está trabalhando também um plano de gestão dentro desse processo, porque a gente sabe que a questão gestão, ele é... Rock in Rio, né? Já pensei no Rock in Rio. Enfim, mas esse é um pedacinho só do que vai ser o mercado. A gente acredita que isso não é um sonho, isso já é uma realidade, porque junto com aquele outro, eu não estou com ele aqui agora, mas a gente pode tentar pegar. É porque aquele foi um dos primeiros, né? Mas a gente pode colocar depois. Mas, de fato, gente, essa apresentação, um pouquinho do que é, o que vai ser o mercado da produção. E lhe digo com muita propriedade, a gente está nesse processo desde um bom tempo atrás, e a gente quer muito que isso aconteça, e agora eu acredito que ele acontecerá. Então, muito obrigada. Com a palavra, o prefeito de Maceió, JHC. Queria cumprimentar, primeiro comemorar essa parceria entre o público e o privado, jogando junto, cumprindo com a sua função social e fazendo essa conexão, harmonizando as relações e trazendo novos estímulos, porque o público pode servir como um ponto de alavanca e que o privado precisa para ter o respaldo para poder investir na nossa cidade. Além do trabalho da reforma estrutural que nós estamos trazendo para Maceió, nós estamos também fazendo uma reforma de mentalidade. Então a gente traz uma reforma de mentalidade que ajude e auxilia as pessoas e o privado a compreender. Faça o... Já começou? Vai facilitar na hora dos investidores enxergarem Maceió como um potencial de investimento em que eles possam ousar, que eles possam criar, porque nós vamos dar a condição, a infraestrutura legal e a segurança jurídica com que esses novos investidores precisam para vir para a nossa cidade. Independente se é amigo do prefeito JHC, se é amigo do nosso líder Ciderlane, ou quem quer que seja. O que nós precisamos entender é que, vindo para Maceió, vai encontrar terreno fértil para poder prosperar, para aqui poder cuidar da sua família e daqui sair os sonhos materializados da melhor maneira possível. Numa cidade boa para se viver,
numa cidade boa para se empreender e para conviver da melhor maneira possível. Pensando numa Maceió inclusiva, numa Maceió sustentável, numa Maceió caminhável, para a gente poder ter qualidade de vida, porque as pessoas vivem nas cidades. E Maceió não pode pensar, Pietro, Márcio, Hugo, só influenciar o nosso querido e belíssimo estado de Alagoas. Mas Maceió já passa a ser exemplo para o Brasil, e nós vamos entrar numa competição global. Porque a partir do momento que a gente elimina as línguas sujas, que a gente produz bons equipamentos públicos, com a nossa riqueza cultural, com as belezas naturais que nós temos preservados, com a nossa rica cultura e gastronomia, não tem no mundo uma capital mais bela, mais próspera e com potencial que a nossa cidade tem. E nada melhor de quando as boas ideias encontram o seu tempo. E eu escutei do Gilvan, que foi o arquiteto que me doou esse projeto do mercado, do nosso novo mercado da produção. Rapaz, hoje em dia as pessoas, mas é uma obra de engenharia complexa, porque tem que fazer a fundação e tudo. Quando perguntaram a ele, eu estava com ele, ele disse, mas você tem que ter capacidade de vida. Tem que ter capacidade de visão. A engenharia resolve tudo. O homem foi à Lua, constrói em offshore, no meio do mar, não tem base praticamente, no meio da água, no meio do nada. Então, quando se quer, existe engenharia, tecnologia para tudo. E a gente não podia tirar o mercado desse lugar que aí está. Porque vai além do tangível, vai além do que é material. Quanto é que seria para comprar um terreno dessas dimensões aqui em Maceió, prefeitura? Agora, como é que a gente faz para tirar todo esse povo que no seu entorno trabalha no mercado e tem 40, 50, 60 anos e muitos, algumas gerações, desde o início da nossa capital, há 200 anos, para poder chegar agora, a gente arrancar deles as suas tradições, a sua história. E isso vai ser contado junto com esse mercado. Porque seus pais, seus avós trabalharam nesse mercado. Tudo bem que eles vão trabalhar no lugar mais confortável, com ainda mais dignidade, que não será apenas um mercado de abastecimento, mas será um dos destinos turísticos mais visitados do estado de Alagoas, que vai ser o mercado da produção. Porque lá vão conhecer a nossa gastronomia, lá vão ter as apresentações culturais, vão conhecer a nossa história. Na frente tem o nosso belíssimo mercado de artesanato, que já está um brinco cada vez mais bonito, né? Cada vez mais atrativo para os nossos turistas. Será um lugar seguro para as pessoas visitarem. Eu já imagino chegando os inúmeros ônibus de turismo, né? As pessoas indo lá conhecendo. Todo mundo que viaja quer conhecer o mercado, porque ele vai ter um contato direto com o maior patrimônio que uma cidade tem, que é o seu povo, que são os seus costumes. Então isso você vai conseguir ali, provar o caldinho de sururu, a nossa tapioca, né, Carlos Jorge? Nosso patrimônio imaterial, nosso sururu. Então, para quem está nos acompanhando, pessoal, a gente fez uma apresentação, quem está nos acompanhando aqui na live, primeiro de todos os avanços que nós conseguimos fazer reorganizando as finanças públicas. Falamos sobre a saúde fiscal do município de Maceió. Nós liderávamos ou o último lugar em investimentos, ou o penúltimo lugar, e nós já estamos em 12º lugar. 12º. E nós estamos caminhando para sermos e estarmos entre as 5 capitais
com o maior número de investimentos públicos no Brasil. No Brasil. Então nós tínhamos aí, em média, né, chegávamos aí em média não chegava a 50, 60 milhões de investimento. A gente chegou ano passado a 180 milhões de investimento. Esse ano a gente já está em quanto, João? Esse ano só entre os próprios 85, a gente já passou de... Vai passar de 200, vai chegar a quase 300 milhões ao todo. A gente vai passar de 200. Vamos passar de 200 milhões. Então tudo isso porque nós fizemos o dever de casa lá atrás. E aí fizemos essa apresentação e anunciamos aqui os 2 novos projetos. Que nós queremos aqui agradecer em nome do presidente da Câmara, do presidente Galba, a todos os vereadores que estão presentes aqui, Luciano Marinho, vereador Ciderlane, agradecer por na semana passada ter aprovado essas 2 operações de crédito. Uma no valor de 50 milhões de dólares, com o Funplata, que é para fazer o novo mercado da produção, e uma outra no valor de 200 milhões de reais com o BRB, que será integralmente investido no nosso meio ambiente, na nossa saúde pública, que é para promover no nosso turismo, no nosso desenvolvimento econômico, que é para promovermos a eliminação das nossas línguas sujas. Então nós vamos ter nessas 11 saídas de línguas sujas, que era para receber apenas água pluvial, nós vamos ter uma obra com começo, meio e fim para eliminarmos as línguas sujas e com isso nós termos a eliminação por completo. Então nós não vamos nem receber sequer agora mais essa saída, né, de água pluvial. Então o projeto está sendo finalizado, nós vamos licitar, mas o importante é que esses recursos, os 200 milhões de reais do BRB, eles já estão garantidos para a gente fazer esses investimentos. Aí sim, Maceió muda de patamar. Nós pegamos as nossas praias, que são as mais calorosas, bonitas, esse berçário que nós temos de peixes, né, na nossa cidade, a segunda maior costa de coral do mundo, que começa na nossa belíssima Maceió. Nós vamos preservar o nosso meio ambiente, mares limpos, praias limpas, de maneira sustentável, nós desenvolvermos o nosso turismo e promovermos ao nosso visitante uma experiência muito mais rica. Nós vamos mudar de patamar, nós vamos conseguir trazer e atrair turistas do mundo inteiro e não vamos mais nos envergonhar. É muito difícil. As viagens que eu fiz internacionais, mesmo lutando por voos e conectividade aérea, mas quando a gente vai discutir os atrativos que a nossa cidade tem e quando se descobrem essas fraturas expostas que nos expõem, que são as nossas feridas abertas, isso nos constrange e tira o nosso punch, né? A nossa força de com muito vigor e intensidade defender a nossa cidade. E com isso, talvez a gente supre a última lacuna que nós precisamos e talvez a mais importante delas, para nós podermos definitivamente defender a nossa cidade sem ter receio algum de estarmos definitivamente no topo da cadeia mundial do melhor turismo e da melhor experiência do mundo, que será a Maceió. As mudanças não acontecem do dia para a noite, é preciso seriedade, comprometimento político. Então, esse esforço da nossa capacidade de pagamento sair de C para A, ou seja, hoje nós somos nota A pelo Tesouro Nacional, então somos reconhecidos como bons pagadores, e agora também como bons pagadores precisa da articulação da gestão. Isso nós fizemos, fomos atrás desses bancos para podermos firmar esses contratos de operação de crédito. Agora, com a aprovação da Câmara, com a minuta na mão, a gente já consegue dar o próximo passo, finalmente, para termos a liberação
desses recursos e com um projeto bem concebido, eu não tenho dúvidas do sucesso de toda essa jornada para implementarmos 2 grandes ativos da nossa cidade, que será tanto a eliminação das línguas sujas quanto o novo mercado da produção. Muita gente chegou, você vai pegar 200 milhões de reais, mas você não vai investir nisso, naquilo. Digo, olha, esses 200 milhões de reais, você não sabe o que é que vai gerar para a nossa economia informal, aquele que está todos os dias nas ruas, que precisa dos nossos turistas aqui, fervilhando na nossa cidade, que a nossa cidade esteja bombando, sendo visitada, que a gente tenha turistas e visitantes o ano todo. Você não sabe o quanto isso vai repercutir, os bilhões da iniciativa privada, novos restaurantes, né, novos bares, novos empreendimentos, novos salões de cabeleireiro, novos hotéis, novos prédios, novos empreendimentos surgindo, pessoas vindo aqui se aposentar, investir. Então Maceió precisa disso. Então, aliado a isso, aos investimentos privados, isso chega num valor incomensurável. Então, por isso que a gente tem que ter essa largueza e essa capacidade de visão. E eu decidi, porque governar e tomar decisões, esses 200 milhões, depois a gente arruma para outras coisas. Mas se a gente vai resolver, resolve direito. Não tenta fazer tapiazol, que tinha uns macharré aí que ficavam inventando coisa, projeto que não existia, tentando tapar o sol com a peneira, e o esgoto indo para o mar do mesmo jeito. E a BRK vai ter que ter a sua contribuição, e nós vamos fiscalizar, porque com o projeto, como nós estamos fazendo, a eliminação é total, porque automaticamente todas as ligações clandestinas são eliminadas. Então a contribuição de esgoto que nós recebemos hoje, nós não vamos mais receber. Então é só água pluvial. Então, portanto, a partir daí não se justifica. Não se justifica. Investimentos públicos como nós estamos fazendo no Renasce Salgadinho. 80 milhões de reais. Que era para a BRK estar fazendo. A BRK até hoje só fez o quê? 2 coisas. Pagou 1 bilhão e 800 milhões de reais, que era para pagar a Maceió, para a gente investir na melhoria da qualidade de vida dos maceioenses, e colocou na conta do Estado. Foi uma atitude criminosa por parte da empresa, e nós estamos processando a empresa e esses responsáveis, o antigo gestor e o atual gestor também do Estado de Alagoas, e além do mais, as suas responsabilidades não têm cumprido. Tem cobrado mais das pessoas mais carentes, cobrado mais dos empresários e tem entregado à população um péssimo serviço. E os investimentos não estão acontecendo. A primeira atitude que tomou foi primeiro querer sair abrindo as ruas, cortando as ruas, sem pedir a prévia autorização da Secretaria de Infraestrutura, que agora nós estamos notificando e nós estamos cobrando para que entre essas obras em sintonia com a Prefeitura de Maceió. Porque, no afã de arrecadar, começou a fazer isso por toda a cidade, deixando o problema para Maceió resolver. E é impossível Maceió ter esses recursos para poder bancar. Abre a rua, como é que vai pavimentar? Deixa um buraco, corta a rua, as pessoas passando pelos desníveis, né, da nossa cidade, mas os gestores saíram, deixa a bomba para quem vier. A gente já está saindo mesmo fazendo no último ano. Né? Cada um lá deixou suas assinaturas e pronto, foi embora. Isso daí vai estourar lá na frente. E cobrando caro da nossa população. Então nós temos também, eu como prefeito de Maceió, vocês da iniciativa privada, nós temos que cobrar um posicionamento da BRK. Os investimentos não estão acontecendo, já soube que está mal das pernas, pedindo dinheiro a banco, não sei o quê, então já começou a enrolação. Né? Disseram que em tantos anos nós vamos ter universalização que a gente poderia chegar com os nossos recursos, que a gente já ia para 70% de saneamento, e para ter a universalização são 90%. Esses 20% eu bancaria tranquilamente, para a gente fazer o restante como eu estou fazendo agora com o Renasce Salgadinho. Se está indo esgoto, onde tiver esgoto em Maceió, se você tiver um fio de esgoto,
BRK. E quem fiscaliza é uma agência reguladora do Estado de Alagoas, que passa a mão na cabeça da empresa. Mas parece o advogado da empresa. Então essa realidade precisa mudar e nós precisamos ter políticos jogando junto com Maceió. Porque Maceió é a locomotiva do Estado. Óbvio que a logística de todas as capitais é uma logística melhor. Mas alavancando o Estado, você melhora os indicadores, alavancando a capital, os indicadores do Estado. Porque você constrói polos fabris, né, perto da capital, você cria, né, uma região metropolitana forte, mas não matando a galinha. Então é uma lógica inversa. Prejudica Maceió, mas como? Se prejudicar a locomotiva, quem puxa o bonde, quem puxa a locomotiva é a capital, como é que você vai inverter isso? Porque a partir daí, é óbvio, o Estado é uma acupuntura. Você vai pegando as cidades, que são cidades polos, e esses estímulos têm que acontecer nessas cidades. E não pegando as cidades polos e você esterilizando. Porque o trabalho é muito maior se você quiser fazer diferente de uma coisa que já historicamente foi construída e concebida e já está há anos, né, 100, 200 anos de história na frente. Então essa visão e essa compreensão, ela precisa ser assimilada para a gente poder ter um desenvolvimento por completo do Estado de Alagoas, que é um Estado pequeno. Então, os estímulos que você dá, eles já são sentidos naturalmente. Então, todo o Estado de Alagoas cresce. Todo o Estado de Alagoas cresce quando as suas regiões crescem e quando a nossa capital cresce. Botou o pé em Maceió. Eita, um turista, um empresário, vem para cá. Me apaixonei por Coruripe. Pronto. O cara vai virar um empreendedor de Coruripe. Veio para Maceió, foi lá nos Canyons, São Francisco, se apaixonou por lá. Fui visitar Arapiraca, que terra empreendedora. Eu tenho uma empresa de logística, o camarada vai lá e investe. O cara vai para a Rota dos Milagres, se apaixona, já quer comprar uma casa lá. E isso acontece se a gente se unir e não se dividir. A gente tem que se unir enquanto Estado para que os investimentos aconteçam e nesse círculo virtuoso. Botando o pé aqui, Maceió pode ser, abre alas, né? Maceió pode ser a cidade desbravadora, que os nossos visitantes chegam por aqui, por óbvio que é a capital de todos os alagoanos, e a gente vai capinando, vai tirando, vai sendo a porta de entrada para esse desenvolvimento. Está aqui uma prova disso, a Avan, 7 anos querendo ser Estado, 7 anos. O irmão do Luciano chegou para mim e disse: prefeito, eu vim aqui como último suspiro, tentar pela 1000ª vez, como é um gestor novo, quero saber se você tem interesse. Eu digo: meu amigo, na velocidade que você for, é a velocidade que a gente vai. Está aí 1 ano e meio, colocaram de pé, onde era um descampado, uma loja com mais de 200 empregos diretos, né, trazendo para a gente. É uma obra da importância que é, né, uma empresa privada como a Avan. Depois de lá, já estão pensando em outros para Maceió, para Arapiraca, para outras regiões. A mesma coisa o Grupo Mix Mateus, a mesma coisa outros empreendedores que estão vindo para a nossa cidade e a partir daí começa a sonhar com o nosso Estado, conhecer um pouco mais do nosso Estado, da nossa história. Então a capital tem essa função, né, como se fosse, né, o irmão mais velho, somos irmãos. Aqui é quem vai na frente, né, quem usa o seu vigor, todo o seu potencial para apresentar também todo o Estado. Então, às vezes, a mente curta, mesquinha, tacanha, não permite essa amplitude de visão, que é o que nós precisamos para Maceió, que é o que nós precisamos para Alagoas. Então, veja com que em 1 ano e meio nós já fomos capazes de fazer. Rota do Mar se arrastava, Raimundo Medeiros, nosso vereador, está aqui há mais de 10 anos. Só tinha as cabeças. O início, né, indo do litoral norte,
e ali saindo do Aprígio Vilela. Faltava o miolo da rota, faltava tudo, precisava fazer terraplanagem, precisava fazer as desapropriações e precisava pagar quem está fazendo a obra, que isso é importante, né? Porque cheguei lá, dívida enorme, não se pagava a obra, e eu cheguei para os construtores e disse: olha, vocês não precisam vir aqui. O cronograma financeiro vai ser cumprido, só preciso que você cumpra com o cronograma físico. Não existe você estar atrás de secretário, atrás de A, de B ou C, não vai vender dificuldade. Vai lá e todo dia tal vai ter aqui o recurso. Agora, faça a obra, porque tem que ter seriedade na execução das obras e das coisas que você faz no poder público, porque você gera confiança. E aí a obra sai, não tinha iluminação, colocamos iluminação também em tempo real, fazendo a obra bem feita. Hoje demorava 2 horas para chegar ali no Parque Shopping. Quem trabalha no Parque Shopping, 15, 20 minutos está ali. A linha 601A beneficiando milhares de pessoas. Renasce Salgadinho, mesma coisa. Uma obra prometida, ninguém conseguia tirar do papel. Tiramos do papel. Parque da Lagoa, fui ao ministro Rogério Marinho, Orla Lagunar. As pessoas vivendo em condições desumanas, sendo naturalizadas, as crianças vivendo em meio ao lixo e aos porcos. Garantimos os recursos, eu digo, mas não consegue fazer. Os construtores dizem que não conseguem. Eu digo, meu amigo, essa responsabilidade é minha, agora é comigo. Claro, a complexidade era enorme. Nós estamos pagando 7 vezes mais o número de aluguel social, mas eu assumi a responsabilidade. Ser gestor, você tem que assumir a responsabilidade e tomar decisões. E fomos para cima, está sendo construídos lá 1.776 apartamentos, com um gerenciamento de orla lagunar, com parque linear, investindo nesses apartamentos de saneamento, que vai impactar também no nosso IDH, para a gente poder recuperar uma parte invisível da nossa cidade. Você vê lá um bolsão de pressão e de pobreza no Vale do Reginaldo, e de violência. Mas por quê? As pessoas eram invisíveis. Hoje nós temos uma coordenação na maior grota da nossa cidade. Levamos LED, foi a primeira obra de LED da nossa cidade. Tem uma coordenação, tiramos todas as pocilgas, instalamos tudo no canal que vai para a bacia do Salgadinho, do Vale do Reginaldo. Hoje estamos pavimentando, fazendo educação ambiental com Renasce Salgadinho. Até um passeio de bicicleta fizemos com eles lá agora recentemente, legitimando as nossas ações, as obras, acreditando neles. Já diminuiu a violência, já temos convivência e vamos fazer muito mais. A cidade inteira ganha com o potencial criativo, empreendedor da nossa gente, do nosso povo. Mas é preciso investir e apostar na nossa cidade e saber que não existem invisíveis. Então vejam obras estruturantes, que você vê que na antiga gestão não é capaz nem de dizer o que é que fez. Não consegue dizer nada. 8 anos sem fazer nada. Perderam mais de 10 mil alunos, 12 mil alunos, conseguimos resgatar já 8 para a nossa rede de ensino. No pior período de pandemia, não conseguiram dar uma cesta básica. Não deram um auxílio. Quando entramos, demos as cestas básicas, Bolsa Escola Municipal, resgatamos 8 mil alunos para a nossa rede. Mas não é fácil você pegar o estoque de problemas que nós pegamos. Com os servidores a mesma coisa, desestimulados. As unidades de saúde capturadas pela política, que não pode ser. Hoje as unidades de saúde contam com servidores efetivos administrando. Sucesso por absoluto. A população aprovando, funcionando até as 9 horas da noite. É um trabalhador que trabalha aqui no RITS, trabalha lá na Colil. Quando chega em casa, ou uma trabalhadora, quando chega em casa, tem uma unidade de saúde funcionando até as 9 horas. Camarada diagnosticado lá na hora, muita coisa descoberta nesse momento. Eu vi uma trabalhadora gestante fazendo seu pré-natal à noite. Ela disse, é acessível. Talvez ela não fosse cuidar dela, nem do bebê dela, porque não ia ter tempo. E muito provavelmente, se fosse tentar arriscar,
uma unidade de saúde durante o dia, com muita gente, ela não ia conseguir atendimento e acaba desistindo. Então, são inúmeros diagnósticos, não tem ideia a quantidade, né, de doenças, de tudo que é descoberto e de maneira já preventiva, profilática, consegue iniciar um tratamento. O saúde da gente está descendo nas grotas, cuidando da nossa população, mudando completamente a forma de abordagem e de estar próximo das pessoas. Então essa é a Maceió do futuro. Isso distensiona, isso melhora a qualidade de vida, o bem-estar da população. Às 14 horas, nós estamos anunciando 2 programas, a turma aqui de bares e restaurantes importantes. Nós vamos anunciar o Madrugadão. Nós vamos ter ônibus para a população que trabalha de madrugada, mulheres, homens de bem, pais de família, que saem 1 ou 2 horas da manhã e não tem ônibus. E a prefeitura vai chegar junto. Estamos adquirindo agora 100 ônibus. Nós não temos um ônibus com ar-condicionado. Nós vamos ter 100 ônibus com ar-condicionado em Maceió. Além de ter a passagem mais barata do Brasil, passe livre estudantil, o domingo é livre. Imagina, trabalha com vocês a semana toda. Chega no domingo, o cara não tem um estímulo, não tem nada, falta um dinheirinho ali no bolso, está com a família, vai fazer o quê? Porque se juntar todo mundo, 5, 6 pessoas, quiser 10 pessoas para uma praia, para uma igreja, para a casa do parente, falta, meu amigo, 40 contos, 50 contos para dar ali de passagem, falta. O camarada não tem, fica em casa, vira uma explosão. Não distensiona. No domingo a gente vê a cidade movimentada, porque o domingo é livre. O cara chega para trabalhar na segunda-feira com outra cabeça. Então os efeitos positivos de tudo isso são incalculáveis. Mas você tem que ter essa capacidade de enxergar isso tudo. Então eu fico muito feliz de estar aqui anunciando mais 2 grandes projetos, que é esse das Línguas Sujas, um projeto com começo, meio e fim. Pode sofrer críticas, pode ter outras sugestões, pode, mas está aqui. Tem um projeto que antes nem tinha projeto, absolutamente nada, nem anteprojeto, nem uma discussão articulada sobre isso. Então aqui a gente já conseguiu o dinheiro, já tem um projeto base estruturado e estamos discutindo com os senhores, com todos os stakeholders aí, para a gente poder estar junto nessa caminhada, porque isso aqui é um patrimônio da cidade. Daqui a pouco o prefeito JHC não está mais aqui, eu não vou estar mais aqui, vai vir outro, mas isso daqui fica para sempre, e isso daqui não é nada meu. Isso daqui é uma necessidade da cidade de Maceió, por inclusive provocações legítimas da nossa população, de todos os setores, mas que precisava alguém com coragem para enfrentar o problema. Então está aqui, 200 milhões de reais para resolver o problema. Ah, é muito caro. Caro, você sabe o que é caro? Caro a gente ter ali o freio de mão puxado, a gente ter um potencial enorme que nós temos na nossa cidade sendo esterilizado porque não tem um programa e um projeto desbravador como esse, que a gente não sabe depois disso nem onde a nossa cidade vai parar, do número de investimentos e das apostas que vão fazer na nossa cidade. Isso muda por completo. A gente está resgatando com o Renato Salgadinho a Praia da Avenida. Hoje, com o Parque da Lagoa, há uma esperança, né, de resgatarmos a nossa lagoa, porque os 1.776 apartamentos têm hoje a Gerando Falcões, não é só o hardware, né, é o software também, cuidando daquelas pessoas. Nosso secretário de Habitação, Carlos Jorge, está aqui. Nós estamos investindo, vamos fazer outros equipamentos públicos ali na Orla Lagunar, com outra operação de crédito, que vai ser belíssimo, um exemplo de outras cidades que nós temos já passeios, né, pistas de skate para a juventude, entre outras atividades que mudou por completa dinâmica em localidades antes que era perdida para a marginalidade e uso de drogas.
nós temos parques, bibliotecas que nós sonhamos para lá, mas a gente é de falar só quando a gente tem algo estruturado. Não adianta a gente ficar aqui prometendo. Não prometi, as duas coisas que eu prometi, enfim, durante a campanha, foi baixar a passagem, que baixei a passagem, era uma das mais caras do Brasil, hoje é a mais barata. E outra que a gente ia viabilizar os recursos para esse projeto que eu ganhei, que foi do mercado. Pronto, mas domingo é livre, passe livre estudantil, Renato Salgadinho, Parque da Lagoa. Eu disse que ia trabalhar para mudar Maceió. E eu acho que a percepção de todos é que Maceió está mudando. Pelo menos é o que eu escuto nas ruas, e que isso me estimula a continuar avançando. Tá? Mas isso eu só consigo porque eu tenho uma equipe competentíssima para me ajudar. Então, todos vocês da Prefeitura de Maceió, da gestão, que são bem intencionados, que fazem um trabalho sério, que pensam na gestão, é a chave do sucesso. Se tivesse cada um aqui olhando para si, não ia para lugar nenhum. Mas está todo mundo pensando na cidade, pensando no coletivo. Aqui não existem ilhas, a gente sempre tenta fazer a todos os momentos a integração das partes, a colaboração. Então, cada projeto desse tem a colaboração. Você vê, tem creche aqui dentro, a educação colaborou, a assistência social colaborou, Secretaria de Turismo colaborou. Então, está todo mundo, controle e convívio urbano colaborou. Então, essa é a chave do sucesso. Então, Ronaldo, Rayane, Maurício, Hugo, Carlos Jorge, a Kédion está aqui, enfim, Gardenha, que é a nossa secretária adjunta também da Secretaria de Governança, uma arquiteta urbanística brilhante, tem me ajudado muito, era moradora do Pinheiro, conhece toda aquela região, conta historicamente como aconteceu a Rota do Comércio, desde Fernão Velho, passando por Bebedouro, que foi palco da democracia, das grandes festividades juninas e de manifestações culturais, que é um patrimônio que nós temos que, infelizmente, foi vitimizada por essa exploração cruel e criminosa da Braskem. E hoje nós estamos aqui, não é isso, Gardenha, lutando, juntando forças para nos reerguermos ainda mais fortes, sendo resilientes, para a gente poder dar continuidade a essa Maceió, resgatando. Por isso que eu fiz questão de não tirar o mercado daquele local, porque essa história precisa, esse local será muito visitado, e a gente vai ter como ter uma galeria para explicar toda essa Rota do Comércio, os bairros, o que aconteceu com os bairros também que passavam ali, a nossa linha férrea, trazendo toda a produção que chegava pela nossa lagoa, os hidroaviões que chegavam pela nossa lagoa, que o Carlos Jorge aí tem um sonho de trazer um avião daquele da Air France para poder a turma. Esse ano, né, Carlos Jorge? O nosso Cobra, que já foi lá, ficou encantado com o Parque da Lagoa, quer fazer o muralismo lá, que vai virar mais um patrimônio da nossa cidade. Será a maior obra do Cobra no mundo. Vai quebrar o Guinness Book. Então, são sonhos que hoje começam a se tornar realidade, e eu só tenho a fazer esse agradecimento a todos vocês que estão aqui, que vieram nos prestigiar, que estão nos acompanhando e sonhando com essa Maceió, que lá atrás, eu dizia de forma muito clara, o nosso plano de governo, ele é apenas uma diretriz, mas tem muitas páginas em branco que nós vamos escrever juntos. Estamos escrevendo essas páginas juntos. E Maceió, me comprometi a fazer uma Maceió inclusiva, uma cidade criativa, uma cidade inteligente, do bem-estar, e isso a gente está conseguindo já dar os primeiros passos de maneira muito significativa e de maneira sustentável, fazendo tudo isso no começo, meio e fim, sabendo o que nós estamos fazendo. Quando a gente vê a clareza, isso daqui, porque falar até papagaio fala. Você vê o João Felipe com a postura discreta dele, mas veja, não tem nada
nada mais que aperreio aniversário do que mostrar competência. E não tem mais nada que incomode os outros do que números. Porque falar até papagaio fala. Tem gente que é muito bom de lábia. Tem gente que é muito bom de migué. Fala que é uma beleza. Vou fazer aquilo, não sei o que, promete aquilo. Mas numa cara dura, rapaz. A início tem competência, mas não há competência que você olha assim, você sabe, rapaz, esse cara está falando a verdade. Se você não se acordar, você não vai saber que você está sendo enganado. Mas em uma postura discreta, como secretário de Economia tem que ser, mergulhado e debruçado nos números, apresenta aqui resultados. Pronto, daqui cala todo mundo. Que adianta estar no Twitter, na rede social, sendo comentarista político, causando só mal-estar, incertezas, porque o mercado, a economia, tudo isso precisa de segurança. Você tem um secretário de Economia que não tem postura, acabou, meu amigo. Um cara que sai do seu campo técnico para se aventurar onde não sabe, no ambiente político, de confronto, um linguajar beligerante, ou é um estúpido, ou é um completo idiota. Só isso. Apresente números. Qual o plano claro de desenvolvimento econômico para Alagoas? Qual é? Até hoje não foi dito. Ser um fiscalista, arrecadar é a coisa mais fácil aí. Ele aumenta um monte de tributo, não sei o que, pronto, pipoca. Agora também esteriliza ou então compromete os empresários ao ponto de ficar com água no nariz e não aguentar mais. Aumenta os tributos, não sabe gastar, quer gastar muitas vezes de forma político-eleitoreira, não adiantou absolutamente nada. Mas você pode dar os estímulos corretos. Veja que a gente fez tudo isso aqui sem sacrificar a população. Sem sacrificar a população. Nós conseguimos dar todos esses incentivos, colocar tudo isso aqui de pé sem sacrificar a população. Porque muitos queriam que no início nós sacrificássemos a população, que é a hora de fazer a maldade agora, porque depois você não vai... Não. Pandemia. Alagoas fechou o comércio. O governo de Alagoas parou por completo o estado de Alagoas. Quando eu cheguei, estava tudo e completamente fechado. Você pega uma cidade como Aparecida de Goiânia, o prefeito foi reeleito com 98%. Usou estratégia, foi na Embaixada de Israel, fez o que eles estavam fazendo lá, customizou para a sua realidade. Os índices lá eram menores de qualquer cidade que estava fechada no estado de Goiás e conseguiu vencer da maneira que podia por um momento, usando estratégias, inteligência, bom senso. Quando eu cheguei de forma responsável, com todos os protocolos, mas sendo aquele que tem bom senso, aquele que vai fazer a coisa respeitando a ciência, a técnica, mas fazendo as coisas de maneira correta. E o que estava diante do meu alcance, ali como prefeito, eu consegui, de alguma maneira, dar o meu tom sobre aquilo, e não mudou absolutamente nada. Na prática, nos indicadores, nada. Mas apenas a gente começou a raciocinar de uma maneira. Porque a política não tem que ser darwinista. Tem que ser mais para Einstein, né? Porque o darwinismo é uma coisa mais simples. Vai, toma daqui, pressiona ali, não sei o quê, vamos ganhar na força, vamos fazer isso, aquilo. Não. Você pode fazer com inteligência, dá mais trabalho, mas você consegue. O darwinismo, meu amigo, na força bruta, isso aí é para os ignorantes, são para os ignorantes. Você tem como fazer, com competência, planejando direitinho, fazendo o que tem que fazer, o dever de casa, cumprindo a jornada certinho, você consegue arquitetar, estruturar bons projetos e boas soluções. Mas tem gente que infelizmente não tem capacidade de visão, não tem inteligência, não consegue enxergar. E aí, meu amigo, por isso que a gente diz que o nosso país está carente de líderes, de novos líderes, de pessoas que pensem diferente, que tenham a capacidade de raciocinar de uma maneira diferente.
e a gente lamenta. Então, o que eu puder servir de estímulo, o que eu puder fomentar para que outros líderes surjam, para que eu possa também ser exemplo para isso, eu tenho esse dever também. Porque um líder nada mais é também do que um líder comportamental. A forma como você lidera, como você se comporta, você estimula para que novos líderes apareçam daquela mesma maneira. Quando eu botei o pé na política,